Olá, boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui na live Barão Entre projeto em cursos de comunicação da Barão de Mauá. Gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui com a gente hoje, professora Gabriela Zaurit, Carmen Jus, coordenadora dos cursos de jornalismo, publicidade e audiovisual, e a professora que vai conversar com a respeito assunto extremamente necessário de conversar e informar as pessoas do que é e o que é as vacinas, tá bom? Nesse cenário aí de que está por conta do nosso mundo desde janeiro de 2020, que iniciou lá na China, muitas pessoas, quase 50% aí, 50% da população mundial teve que tomar medidas de quarentena, distanciamento social, porque o coronavírus é um novo vírus, né? E que não tem uma vacina no mercado, nem nas instituições públicas que possam, de maneira gratuita, ou em que haja uma vacina aí no meio privado para que todo mundo possa fazer a compra desse imunizador aí. Então, a vacina é algo muito importante para todos nós, é algo que toma conta de empresas biotecnológicas, empresas relacionadas à saúde. É algo muito importante você conversar, é algo muito importante todos quem sabe quais são os processos para poder ser eficaz, e a professora hoje vai com a gente. Antes de mais nada, a professora Gabriela vai conversar com boas-vindas aí para vocês que estão nos acompanhando. Professora? Olá, gente, tudo bem? Estamos na nossa terceira live, ela é produzida pelo curso de jornalismo, e a gente está tratando de temas relativos à Covid, né, tão importantes. Hoje a gente vai falar com a professora Vanessa sobre as vacinas, e a gente tem entrevistado professores especialistas da Barão de Mauá para compartilhar esse conhecimento, essa expertise dos professores. Eu agora vou chamar a professora Carmen, que vai dar as boas-vindas. A gente vai estar aqui acompanhando os comentários de vocês, né? Então, para a gente gerar um debate sobre esse tema. Carmen? Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live, entrevista do curso de jornalismo da Barão de Mauá. Quero agradecer a nossa convidada da noite, a professora Vanessa Leiria Campo, que foi indicada pela coordenadora do curso de farmácia, a professora Mônica Maruno. Professora Vanessa, muito obrigada pela participação. Obrigada novamente pela Gabriela, a condução desse trabalho, e pelo aluno Luiz, né, que está fazendo a parte das entrevistas aqui. Muito obrigada a todos, né? E vamos iniciar a nossa live. Ok, o Luiz vai começar. O Luiz, é importante dizer que ele fez toda a produção, fez a pauta, e ele vai conduzir a entrevista agora com a professora Vanessa. Vanessa, gostaria de agradecer a sua presença aqui com a gente. Eu acho que sim. Boa noite. Luiz, você está com um problema no seu áudio. Oi. Enquanto o Luiz arruma a internet dele, você tá, Vanessa? Certo. Vanessa, conta pra gente como que tá sendo, como que foi a sua formação, né? Eu sei que você tem pós-graduação feita no exterior. Conta pra gente o que você já estudou, qual que é o seu tema de pesquisa. Bom, primeiramente eu agradeço a Gabriela a oportunidade, Luiz Fernando, de estar participando dessa live, trazendo informações importantes.
Bom, eu sou graduada em farmácia bioquímica pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Eu fiz meu mestrado, doutorado na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, né? Fiz meu doutorado na Universidade de Stiengler também, e meu pós-doc na USP também, no John Wayne Center. Então, eu sempre tenho trabalhado com química medicinal e também com a área de glicoimunologia. Hoje eu tenho foco especialmente nas síntese de moléculas bioativas e no desenvolvimento de vacinas, que são vacinas chamadas sintéticas. É o grande foco da minha pesquisa hoje. Oi? Tem alguém me ouvindo? Sim, Luiz, pode dar seguimento. Oi, boa noite, gente. A gente teve uma pequena falha técnica aqui. Gostaria de agradecer a presença da professora Vanessa Leiria Campo, né, que já deu o início aqui da nossa conversa. Então, a gente já vai direto para as perguntas aqui, para poder sanar as dúvidas de todos. Vanessa, boa noite. Tudo bem? Boa noite, Luiz. Tudo bem? Tudo jóia. Então, Vanessa, primeira pergunta, assim, claro, o objetivo que a gente gostaria de saber é uma vacina, né? Uma vacina para ficar longa. Tempo recorde para a vacina do coronavírus está aí para todo mundo, um acesso maior, em janeiro de 2021. Teria como ser mais rápido? Bom, Luiz, é o seguinte, primeira coisa, o que faz uma vacina? Né? Uma vacina, ela estimula respostas imunes protetoras do organismo contra um patógeno invasor. O que é constituída essa vacina? Né? Então, ela é constituída por um agente patogênico vivo, atenuado, ou inativado, que é morto, ou ainda pode ser constituído por fragmentos ou componentes de um patógeno, micro-organismo, que vão estimular as respostas imunológicas, né, contra o patógeno, mas sem causar doença. Eu acho que esse é um ponto principal. Ele estimula a resposta imune, mas sem causar doença. E aí acho que é importante colocar um pouquinho do termo vacina, né, de onde vem. Então, vacina vem do nome vaccinia. Vaccinia é o vírus da varíola bovina. Então, o marco da vacina foi com o médico Edward Jenner, inclusive tem o nome do Instituto Jenner, né? Na época, em 1996, havia um surto de varíola humana e, ao mesmo tempo, tinha varíola bovina. Mas observou-se o quê? Que as ordenhadeiras que ordenhavam vacas, que tinham feridas nas tetas, né, por conta da varíola, elas não contraíam a doença. Então, o que ele observou? Mas por que será que elas não contraem, essas ordenhadeiras? Então, foi aí que ele resolveu testar um experimento onde ele pegou esse líquido das tetas das vacas com o vírus, esse pus, né, do vírus da varíola, e inoculou, e colocou na mão, no braço de um menino de 8 anos, nos amanhões. Aí, passado algum tempo, ele pegou o material da varíola humana e inoculou no braço desse menino. E percebeu que ele não desenvolveu a doença. Então, esse foi um marco da vacinação, é daí que veio o termo, então, seria vaccination, do vírus vaccinia, da varíola, e foi um marco que cobriu a imunização. Você inoculando algo atenuado, você poderia desencadear uma resposta imune protetora contra aquele patógeno, né? Eu vou pedir para você fazer de novo a sua segunda pergunta, que o áudio foi um pouco falho. Sim. Ô, Vanessa, tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. Então, a segunda pergunta era com relação à Covid-19. Os especialistas, eles falam que o mais rápido que ela poderia sair, essa vacina, seria em janeiro de 2021. Tem como ser mais rápido isso? Olha, é difícil. Embora existem estudos mais otimistas, colocam aí, já chegou a ter estudos falar em setembro de 2020, final de 2020, é muito complicado. Realmente, eu acho que vem para 2021, porque uma vacina ela tem que passar por vários critérios aí, que é a segurança, ver o efeito de imunogenicidade, se ela estimula a resposta imune, a questão da eficácia, a questão da tolerabilidade, são todas etapas que levam vários meses, muito tempo para conseguir isso. Então, nós já estamos num tempo recorde, que aí uma vacina em 12 meses, 18 meses, já é um tempo muito preliminar comparado com outras vacinas, né? Então, acho que por esse tempo, existem otimistas que colocam aí um tempo mais curto, mas eu acho difícil. Acho que vamos contar com as previsões para 2021 mesmo. E por ser uma doença nova, é por isso que é mais difícil de se produzir uma vacina?
Olha, é mais difícil, porque até então, embora se conheçam os mecanismos de vírus que são parecidos, por exemplo, o vírus da influenza, que também atinge o trato respiratório, ou mesmo o vírus da SARS-CoV-1, também são síndromes, são síndromes respiratórias agudas graves, a MERS. Então, já existia um conhecimento prévio do mecanismo desses outros coronavírus, né? Sim, o influenza não é um coronavírus, os demais são coronavírus. Então, já tinha indícios de como que acontecia esse processo infeccioso, mas o SARS-CoV-2, ele tem mecanismos que são distintos. Então, ele é muito virulento, muito contagioso, então teve que se fazer um estudo para identificar o mecanismo correto, com os fatores de virulência, como que esse vírus infecta a célula, como que ele causa doenças, as consequências que ele traz, desencadeando aí vários processos inflamatórios, né, graves. Então, tem que se fazer um estudo preliminar, entender o mecanismo de efetividade, identificar os fatores de virulência, para então poder observar, identificar o antígeno que pode vir a se tornar uma vacina. Então, com certeza, quando não se conhece esse mecanismo, fica muito mais difícil. Ah, claro, com certeza. E há várias maneiras, né, de desenvolver uma vacina, várias tecnologias aí. E qual que é a mais usada atualmente? E também já aproveitando para a gente puxar para uma outra pergunta, por que sequenciar o vírus é importante para a descoberta dessa vacina? Então, vamos começar com a primeira parte, né? As tecnologias mais usadas, as vacinas que existem hoje. A maioria das vacinas existentes hoje estão aí no calendário de vacinação, vão pensar em cachumba, rubéola, tríplice viral, enfim, são vacinas de vírus atenuados, tá? São vírus vivos atenuados, então eles passam por um processo de inativação, o vírus adquire uma mutação, ele está vivo, mas não tem capacidade de se replicar nas nossas células, né? Esse é o atenuado. E tem os inativados também, eles passam um processo de inativação por morte, por formaldeído, por calor, então eles estão inativados. Então, grande parte das vacinas existentes hoje, elas usam essa tecnologia. Elas são chamadas de geração 1 das vacinas, que são as atenuadas e as inativadas. Mas, com o tempo, agora estão surgindo novas tendências de vacinas. Então, não mais fazer vacinas de vírus atenuados, né, ou de micro-organismos atenuados e inativados, mas usar outras tecnologias. Por exemplo, a gente chama de recombinantes, que é baseado aí no material genético do vírus, tá? Vacinas sintéticas, vacinas químicas conjugadas. E agora, a terceira onda que nós estamos vendo hoje são as vacinas gênicas. São baseadas no material genético do micro-organismo. Então, hoje a gente está muito mais propenso, muito mais desenvolver vacinas atenuadas e partir para essa nova geração, que são as gênicas, que são muito mais seguras, probabilidade de desencadear algum efeito colateral muito menor, muito eficazes também, né? Bom, e aí a segunda questão com relação ao sequenciamento do genoma. Fundamental, se não tivesse ocorrido o sequenciamento do genoma, foi feito um tempo recorde aí, no Brasil, 48 horas, foi feito esse sequenciamento. Não seria possível o desenvolvimento das vacinas que estão em fase clínica hoje. Então, as vacinas aí da empresa Moderna, a de Oxford, a da CanSino na China, a da Pfizer, todas elas envolvem questão genética, baseada no material genético. E graças ao sequenciamento foi possível, então, identificar os genes que expressam a proteína, a espícula viral, né, a proteína, a lipoproteína S, que é o antígeno, que é o que vai desencadear, estimular a resposta imunológica. Então, ele foi fundamental. Se não houvesse sequenciamento, não teria como essas vacinas hoje terem sido desenvolvidas e estarem em fase clínica hoje. Entendi. Bom, de acordo com a OMS, existem 8 grupos que estão aí numa fase bem avançada desses testes ativos, né, que são com seres humanos. Como será seguro testar que a vacina é eficaz? E o que são essas etapas? Bom, repete só a última parte, por favor, que eu acho que deu uma falhada. Deu uma falhada? Quando será seguro testar que a vacina é eficaz e quais que são essas etapas, né, para as pessoas entenderem por que primeiro passa por um animal, depois passa por uma série de pessoas, depois se testa milhares de pessoas. Bom, então, acho que a vacina de Oxford, desenvolvida no Instituto Jenner, né, na Universidade de Oxford, é uma das mais promissoras, vamos dizer assim. Mas, assim, quando as pessoas pensam em vacina, elas estão pensando logo no teste em animal, lá no teste humano. Mas tem muita coisa por trás disso, que é o desenvolvimento da vacina.
Então, tem um aspecto importante. A vacina de Oxford, ela não partiu do zero, né? O grupo lá do Instituto Jenner já estavam estudando, preparando uma vacina para MERS, que é a síndrome respiratória do Oriente Médio. Então, eles já haviam desenvolvido uma plataforma que é baseada no quê? No vetor de adenovírus. O adenovírus é um vírus que causa resfriado. Eles fizeram um vírus recombinante que vai carregar um material genético que codifica a proteína spike. Então, eles já tinham essa plataforma para MERS. Com o sequenciamento do genoma do SARS-CoV-2, foi possível, então, reconhecer o gene que codifica essa proteína spike, fazer a clonagem e inserir, então, nesse vetor recombinante. Então, com base nisso, isso adiantou muito o trabalho, porque eles já tinham essa plataforma desenvolvida. Então, feito isso, foram para os testes. Mas também, o que foi feito? Com a MERS, eles já tinham feito todos os testes também em macacos rezos, tinham feito também os estudos de fase 1. Então, essa vacina agora que foi desenvolvida por Oxford, uma vez que eles desenvolveram toda a tecnologia, né, desse vetor viral recombinante de adenovírus, na verdade, ela tem esse nome, né, ChAdOx1, que seria chimpanzé, adenovírus, OX1, Oxford 1, tá? ChAdOx, é o nome dessa vacina. Então, foi feito o primeiro estudo que comprovou alguma eficácia, eles fizeram estudos em macacos rezos. Então, o que eles fizeram? Eles vacinaram 3 animais ficaram sem receber a vacina, e depois eles infectaram esses animais com vírus, aproximadamente uns 20 dias depois, e fizeram estudos, comprovando, então, que essa vacina foi capaz, né, de ter eficácia em macacos rezos. Esses macacos foram vacinados, eles não apresentaram sinais, né, característicos de uma síndrome respiratória, comparado com os controles que não foram vacinados. Feito isso, como eles já tinham estudos de segurança lá com a MERS, foi direto, então, para os estudos de fase 2 e 3. Então, hoje a vacina já está em estudo de fase 3, né? Onde na fase 2 a gente tem que fazer estudos com centenas de pessoas, para testar dosagem, critérios de dose, já ver critérios de imunogenicidade, se estimula a resposta imune, como que funciona, se ela é segura. E aí, no estudo de fase 3, o que acontece? Já tem que partir para a escala de 10 mil, até estamos pensando em testar 50 mil, pode ter 100 milhares de pessoas. E aí, já tem que começar, essa vacina tem que ser testada em área endêmica. Né? Ela tem que ser testada na fase 3, já tem que ser em locais com bastante exposição ao vírus. Então, hoje, talvez a gente pode colocar isso um pouco mais à frente, mas o Brasil já é está incluído nos estudos de fase 3, vão ser testados 2 mil voluntários aqui no Brasil. Então, essa vacina, como ela já teve toda uma plataforma anterior, né, já tinha uma base, ela acabou sendo mais rápida até chegar agora nos estudos de fase 3. Tá? Então, basicamente, passa por um processo de laboratório, desenvolvimento da vacina, vai para os ensaios pré-clínicos, que são normalmente feitos em ratos, pode ser em coelhos também, vai para a fase 1, que é um número pequeno de voluntários saudáveis, fase 2, com centenas, e fase 3 para milhares de pessoas, até testar completamente a eficácia e poder ter o registro aí das agências regulatórias. Então, é um processo muito longo, demora um tempo grande a passar por todas essas etapas. Sim. Ô, Vanessa, tem uma pergunta aqui que chegou dos espectadores. O Rodrigo Soares, ele questiona: uma vacina que fica pronta rapidamente é tão eficiente quanto uma que leva mais tempo para ser desenvolvida? No caso, a de Oxford, a gente está vendo aí que eles precisaram e estão pulando algumas etapas, né? E o que é? Então, a de Oxford conseguiu pular algumas etapas porque eles já tinham essa base de teste, já tinham avaliado a eficácia com base na vacina da MERS. Mas o que acontece? Realmente, a gente não pode comprovar com os dados que nós temos de fase, porque não tem os estudos de fase 3 concluídos ainda, se realmente essa vacina vai ser eficaz. Por isso que a gente coloca, nós somos otimistas em ter essa vacina, mas se não tiver os dados completamente concluídos, de segurança, eficácia, tem que avaliar todas as possibilidades de efeitos colaterais, tem que ser visto. Outro ponto importante, os anticorpos que foram gerados, será que eles são eficazes? Tem que avaliar se eles vão ter capacidade de bloquear a infecção pelo vírus, são outros estudos que têm que ser feitos. Então, a gente não consegue ter essa resposta, porque até então a gente não teve isso concluído. Por exemplo, a vacina para HIV, ela chegou até fase 3 e não foi para frente, falhou. Então, na verdade, está numa situação que a gente não consegue ainda falar realmente se é que vai ter essa vacina para 2021, se é para o final do ano, porque a gente não tem nenhuma vacina que concluiu a todos os testes até o momento. Só vai poder ser feito quando todos os estudos de fase 3 forem concluídos. Entendi.
Tem uma outra empresa, só que agora ela fora da Europa, nos Estados Unidos, a Moderna, né? Que foi a que saiu primeiro aí na grande mídia. E ela, logo depois que ela anunciou que estava no estágio avançado de preparação da vacina, ela foi acusada de levantar dados especulativos para ter destaque aí no mercado de investimento. É normal essa especulação entre as empresas de biotecnologia? Como que funciona? Sim, é um mercado bastante especulativo das biotechs, principalmente quando se fala em empresas privadas, que tem um mercado de ações envolvido. Quando se compara com vacinação de instituto público, é um pouco diferente, mas entre as empresas privadas, essa especulação é maior. E se nós considerarmos aí o caráter emergencial dessa vacina, acho que essa vacina é para ontem, e a concorrência envolvida, nós temos outras empresas aí que estão correndo atrás. Então, existe um poder especulativo muito maior por conta dessa questão, principalmente o caráter emergencial e a concorrência, ainda se tratando de uma empresa privada, que, querendo ou não, ela vai querer obter lucros por essa vacina. Muito difícil. Com certeza. Produzir tudo isso e falar que não vai querer ter lucro, quase impossível. Então, a Moderna é uma vacina muito interessante, faz parte do grupo das vacinas gênicas, aí, uma vacina de RNA mensageiro. A Moderna já tem outros tipos de vacinas aí em fase clínica. E tem aí também a Moderna, um embate político aí também, né? Estados Unidos, China, a CanSino chinesa. Então, além da questão especulativa em termos de valores de ações, tem toda uma questão política envolvida por trás. A Moderna recebeu um aporte financeiro gigante do governo americano, 400 bilhões, né, de dólares. Então, ela está, querendo ou não, quer sair na frente. Quer bater, concorrer com a China e sair na frente dessa. A gente está no meio, que a gente tem que desenvolver uma vacina de forma eficaz, segura, só que a gente está também em uma questão econômica e uma questão política ao mesmo tempo, que nós estamos vivenciando. E aqui no Brasil, a gente viu que recentemente o país ele entrou numa rede global de produção de vacina, né? Então, quais são as pesquisas aqui no Brasil que estão mais avançadas nesse assunto? E quais os principais estudos que acontecem hoje no Brasil a respeito de uma vacina para o coronavírus? Bom, essa rede global de vacinas foi criada no sentido de fazer uma interação entre vários países, no sentido de dinamizar o processo de obtenção das vacinas. Seja no desenvolvimento, seja na parte de fases pré-clínicas, clínicas, até a produção em larga escala, enfim. Então, foi uma maneira de unir os esforços para conseguir chegar de forma mais rápida e eficiente. Então, são mais ou menos 30 países, o Brasil faz parte disso, né? Vou dar destaque, são mais ou menos 4 vacinas aí que estão em destaque aqui no Brasil. Então, uma delas está sendo produzida lá pela Faculdade de Medicina da USP, junto com o INCOR, Laboratório de Imunologia do INCOR. É uma tecnologia chamada de Virus-like Particles, é como se você tivesse criado uma partícula viral com proteínas gênicas, com proteínas spike no interior dessas partículas, tá? Então, é um processo diferente das demais vacinas que estão no estado clínico, da de Oxford, por exemplo, mas também tem um caráter, parece ser bem promissora, né? E é importante, ela é financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do estado de São Paulo. Então, eles também, como eu já disse, eles não partiram do zero. Eles já tinham conhecimento dessa vacina, estavam aplicando isso para chikungunya, estavam aplicando isso para Streptococcus pneumoniae, criando essas partículas virais, né, com proteínas. Aí, quando foi feito esse sequenciamento genético, foi possível, então, preparar essas proteínas, a síntese dessas proteínas da spike, né, produzir essas partículas. E agora eles estão estudos, ainda vão entrar em ensaio pré-clínico, não entrou em estudo clínico. Então, é uma vacina bem interessante. A outra vacina que vem aí do Instituto de Vacinas, do CT Vacinas, tá, da Fiocruz de Minas, junto com a FNG e também a associação com o Butantan, o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Vacinas, que fica sediado lá no Parque Tecnológico de Belo Horizonte. Então, essa é uma associação de vários laboratórios, onde o coordenador disso é o professor Gazinelli, tá? Só com relação à vacina anterior, o professor Jorge Cali, médico imunologista, e essa do professor Ricardo Gazinelli, que coordena o estudo. Então, é uma vacina também interessante, ela também trabalha com vetor viral, só que de influenza, tá? E eles vão tentar inserir nesse vetor de influenza, causa um resfriado nosso, a gripe, né? Vão tentar introduzir o gene do SARS-CoV-2.
E é uma estratégia interessante porque eles vão tentar criar uma vacina bivalente, que vai atuar, vai servir tanto para a influenza quanto para o Covid-19. A estratégia é essa. É uma vacina de vetorial, também diferente das outras, mas também estão em ensaios, eles acham que vão entrar em fase clínica daqui a 2 anos. Então não tem um tempo longo ainda, mas promete ser bem eficaz. Aí nós temos o Estudo Butantan, também com uma tecnologia diferente, eles estão criando também umas plataformas, eles estão imitando as partículas, criando membranas, né, chama de OMVs, Outer Membrane Vesicle, são vesículas de membrana, onde eles vão inserir várias proteínas recombinantes do vírus, da spike, nessa plataforma também. Com isso, a ideia é criar uma resposta imunológica bem mais robusta também do que até as outras vacinas. Então, estratégias que eles também já estavam utilizando para BCG, que é a tuberculose, por exemplo, para outros tipos de vacinas, tecnologias já sendo aplicadas para outras vacinas que agora estão sendo destinadas à Covid-19. E aí, acho que um outro caso importante é da de Ribeirão Preto, que é a empresa Farmacor, no caso aí uma vacina de instituto privado, né, de uma empresa privada. Essa empresa também foi incubada lá no Parque Tecnológico, no Supera Parque. É uma empresa que tem muita expertise com vacina gênica, eles estão com vacina aí para tuberculose em ensaio clínico, já tem vacinas veterinárias aí, também está em teste clínico. Então, a promessa é também criar uma vacina com um carreador diferenciado também, tá? Então, só ressaltando que tudo isso é possível quando se tem conhecimento do antígeno. Então, todos eles estão usando como antígeno principal a glicoproteína S, que são as espículas virais. E aí cada um tenta apresentar essa proteína de um jeito diferente. Seja o material genético, seja a própria proteína já fabricada, ou seja, apresentar isso em uma membrana que vai imitar o vírus. Então, todas essas vacinas, elas tendem a ser bem mais seguras, se nós compararmos com um vírus atenuado, por exemplo, tá? Um vírus vivo. Prometem ser seguras, prometem ser eficazes, mas precisa de tempo, precisa de recurso, tá? A essa da Farmacor, ela está em associação com uma empresa de biotecnologia dos Estados Unidos, para conseguir parceria, para desenvolver, e também está buscando recursos aí, do Ministério da Saúde, MCTI, né, Ministério de Ciência e Tecnologia, porque precisa de pelo menos, vocês colocaram um valor aí de 2 milhões de dólares, pelo menos, para conseguir entrar, para conseguir realizar os estudos de fase clínica. Então, não é barato, não é fácil, para uma empresa privada, às vezes, conseguir chegar, avançar. E aí tem o processo de escalonamento também. Depois que ficar eficaz, tem que se pensar como que vai escalonar isso. Então, tem que fazer parceria com uma outra empresa, às vezes licenciar a tecnologia para uma empresa que tenha capacidade de produzir em larga escala, tem a questão do registro, né, nas agências regulatórias. Então, é um processo longo, mas eu acho que o Brasil está muito bem, né, nesse sentido. O Brasil tem várias parcerias internacionais, todos esses grupos que eu citei têm parcerias internacionais, tem já histórico de produção de vacinas, no caso do Fiocruz Minas, eles desenvolveram a vacina da leishmaniose visceral, aplicada em usos veterinários, aplicada em cães, então eles têm todo um histórico, são grupos muito fortes, além de outros que provavelmente estão sendo desenvolvidos que a gente também não tem conhecimento, que não foram divulgados, né? Sim. Então, tem mais a questão da participação do Brasil nos ensaios agora, os ensaios de fase 3 da vacina de Oxford, que é muito importante. A gente tem 1.000 voluntários sendo testados lá na Unifesp, em São Paulo, 1.000 voluntários no Rio de Janeiro, Instituto DOR. O que é importante estão sendo pesquisas que estão sendo financiadas pelas instituições brasileiras mesmo, né? No caso do CRIS, lá da Unifesp, pela Fundação Leno, né? E o Instituto DOR, que também está financiando no Rio de Janeiro. Então, isso também traz uma visibilidade dentro da rede global. O Brasil está sendo o primeiro país fora do Reino Unido a testar essa vacina da Chadox, que é de Oxford. Isso é muito relevante para nós. É muito importante. Acho que o Brasil pode se orgulhar disso nesse momento. Né? Ter esses grupos de importância, que estão desenvolvendo os ensaios de fase 3 para a vacina de Oxford. Então, estamos num cenário importante, saltando aí toda a importância dos cientistas brasileiros nesse cenário. Tem uma cientista brasileira que está conduzindo um estudo no Reino Unido, estudo de fase 3, em Liverpool, sendo conduzido por ela, também é uma brasileira que se destacou também nesse estudo. Então, eu acho que estamos muito bem nesse ponto. Vanessa, tem algumas coisas assim que ao longo dessas etapas podem, de uma certa forma, atrapalhar. Você acha que grupos antivacinas que estão aí ligados com políticas de fake news, essas coisas, eles podem atrapalhar o desenvolvimento
dessa vacina? Como é que você vê isso? Eu acho que não tanto no desenvolvimento em si, mas eu acho que a gente tem que ficar muito atento na hora que essa vacina chegar para ser usada, chegar disponível para uso clínico. Como é que vai ser isso? Agora a vacina está disponível, vamos lançar uma campanha de vacinação para a Covid-19. Como isso vai funcionar? Bom, primeiro, da onde vem essa questão? Por que surgiu todo esse movimento anti-vacinas, tá? Vamos entender um pouco algumas questões que conduziram a isso. Primeiramente, quando a gente fala em vacina atenuadas, inativadas principalmente, elas precisam se utilizar os agentes que a gente chama de estabilizantes. E um deles é o timerosal, um antisséptico, tá? Um derivado de mercúrio. E aí foram feitos alguns estudos que um desse derivado, que é o timercúrio, desse timerosal, poderia se acumular no sistema nervoso e desencadear autismo. Então foi aí que começou um pouco da história, né? Então foram feitos alguns estudos em cima disso, foram publicados na revista The Lancet, só que depois foi verificado que aquilo não era verídico, que não tinham dados suficientes para propor aquilo. Tanto é que era uma falcatrua, a The Lancet obrigou, né, o autor teve que tirar, o artigo foi eliminado da revista, e depois começaram a ser feitos estudos falando que o timerosal podia ser nefrotóxico, causar dano em células renais. Isso, principalmente para as atenuadas, né? Entrando aí o caso do sarampo, da BCG, né? A BCG tuberculose, outros coqueluche, outras vacinas que são atenuadas, principalmente que ficaram mais embutidas com essa questão do estabilizante que está desencadeando o autismo, tá? Aí começou todo esse movimento em cima disso. Só que, assim, eu acho que uma divulgação bem feita, agora que a comunidade científica está se esforçando nessas novas gerações de vacinas, principalmente as gênicas, elas são muito mais seguras. Possivelmente nem vão precisar de usar um tipo de estabilizante como esse, que são usados principalmente nas atenuadas, porque elas ficam no vidro, onde principalmente países desenvolvidos, elas têm que fazer, você tem que colocar a agulha e tirar várias vezes. Aí pode crescer fungos e bactérias nesse container. Então, aumenta a probabilidade de contaminação dessa vacina, tem que usar um estabilizante, um antisséptico. Uma vacina diferente, uma gênica, que é muito mais estável, ela é muito mais, ela conserva, né? Isso não vai ser necessário. Então, acho que tem que haver uma grande divulgação, a imprensa tem um papel importante nisso. Se uma vacina desse porte, seja Shadox, seja da Moderna, ou como uma brasileira chegar no mercado, né? Como é feita essa vacina, mostrar o que tem nesse conteúdo, mostrar para a população. Por mais que o estabilizante pode causar alguma coisa, a dosagem que está ali não tem estudo nenhum comprovando que aquele é tóxico. Nada está comprovando ainda. São estudos especulativos, não tem. Só que se disseminou de uma forma que agora, se surgir uma vacina, a gente tem realmente que fazer uma campanha provando que ela é eficaz, que ela é segura e que não tem probabilidade nenhuma de causar efeitos tóxicos. A doença é muito mais nociva do que o possível efeito tóxico que pode ser causado. Então, hoje nós temos aí sarampo aumentando os casos até de poliomielite, imagina, já estava erradicado faz tempo. Então, vai ter que ter um papel de conscientização, essas fake news, né, tomar muito cuidado com isso, porque também tem essas notícias falsas, disseminando informações que não são verdadeiras, isso é muito sério. Vanessa, você tem uma empresa direcionada ao desenvolvimento de fármacos e biofármacos que fica aqui na incubadora aqui de Ribeirão Preto, né, que a gente conversou com o Eduardo Ciccone semana passada. O que é esse desenvolvimento? Eles são usados em quais tratamentos? Tá? E vocês estão desenvolvendo algo sobre o coronavírus? Bom, só contar um pouquinho, né? A startup ela foi criada em 2019. Hoje eu sou sócia proprietária pesquisadora e tenho alguns pesquisadores colaboradores, consultor científico da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP. Então, a gente já tinha alguns trabalhos em andamento, eu já tinha uma linha de pesquisa dentro das Ciências Farmacêuticas da USP, e a minha ideia foi transpor a minha linha de pesquisa para uma startup, né? Então, a gente trabalha com desenvolvimento de moléculas, né, protótipos aí para fármacos, para vacinas e também para anticorpos monoclonais. Então, principalmente está focado na parte de câncer, principalmente os cânceres aí, chamados cânceres de origem epitelial, que é tumor de mama, tumor gástrico, colo, enfim, essa linha de tumores, e as doenças parasitárias, principalmente chagas, alguma coisa para leishmaniose, mas o foco principal é câncer. E mais ainda, o foco principal mesmo da startup hoje é o desenvolvimento de uma vacina antitumoral, tá, de glipopeptídeo sintético,
para tumor de mama, que vai ser aplicada em modelo canino. Então, a aplicação dela vai ser para tumor de mama em cães. Nós estamos focando agora. Então, é um projeto, a gente tem um projeto apoiado pela FAPESP, né? É um projeto de inovação, um projeto de pesquisa inovativa em pequenas empresas. Ele está saindo da fase 2, indo para a fase 1, indo para a fase 2. Então, hoje, vamos dizer, o nosso produto, assim, que a gente está apostando, nós estamos focando bastante, é a desenvolvimento dessa vacina. Nós também prestamos serviços para algumas empresas. Por exemplo, a gente tem colaboração com a Orfino, prestando assessorias, né? Também desenvolvendo a parte de vacinas. E dentro da Covid, quando veio essa questão, nós também tentamos utilizar as nossas expertises para desenvolver trabalhos, né? Tentar desenvolver uma aplicação. Então, em colaboração com os pesquisadores da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, com o virologista lá da Faculdade de Medicina, algumas moléculas estão sendo testadas em ensaios in vitro, né, para verificar se elas bloqueiam a invasão, né, e a infecção celular pelo vírus. Estão relacionadas lá com o mecanismo de ação viral, que envolve interação, né, com o receptor, uma molécula chamada, são derivados de ácido ciálicos, como nós chamamos, que é essencial para a invasão. E agora também a convite também da FAPESP, que está convidando as empresas a apresentarem propostas para a Covid-19, estão querendo financiar, inclusive. Nós estamos elaborando uma proposta que é tentar criar uma glicoproteína relacionada ao SARS-CoV-2. Vai ser um glicopeptídeo sintético, só que químico, né? Não é gênico, não tem nada a ver com as que estão sendo desenvolvidas, ele é totalmente químico. E a partir disso, ser utilizado tanto para vacina quanto para potencial diagnóstico. Então, a ideia é que pode ser aplicado também como uma ferramenta de diagnóstico, para detectar, por exemplo, anticorpos no soro de pacientes contaminados. A gente acha que o diagnóstico também é uma questão muito importante. Nós trabalhamos tanto com terapia quanto com diagnóstico. Tá? O nosso foco da empresa hoje está sendo muito o mercado veterinário. Tá? É um mercado, assim, bastante pensado, muito quente também. E é mais fácil ser um produto no mercado veterinário do que no mercado para uso humano, né? Mas estamos apostando também nossas fichas aí com relação ao Covid-19, tentar, pelo menos, contribuir para algum estudo mecanístico, um trabalho que vai ser publicado agora, escrevendo um pouco como que esse processo de infecção acontece, destrinchando melhor alguns mecanismos, propor algumas moléculas, né? E tentar, com isso, ajudar o reposicionamento de novas moléculas também. Então, tudo que é feito para ajudar a elucidar melhor o mecanismo de infecção sempre é bem-vindo, né? Por mais que isso não chegue a virar uma molécula que vai virar um fármaco, um medicamento, mas pelo menos você cria ferramentas para se entender e muitas vezes criar novas moléculas ou pegar aquelas que já existem no mercado e utilizar para o tratamento da doença. Isso é muito importante. Tá certo. Vanessa, chegaram algumas perguntas aqui pelo nosso chat aqui da live. Eu vou pegar algumas, né, e vou passar para você sanar as dúvidas aqui do pessoal que está acompanhando a gente. A Luz Psicologia, ela falou aqui, ó, está comprovado se uma pessoa que já teve Covid está imunizada? Não, essa é uma questão um pouco complicada, porque o que pode acontecer? A pessoa pode ser infectada, produzir os anticorpos, ela vai produzir primeiro anticorpos de tipo IgM, que é de fase aguda, e IgG, uma fase crônica, que vai estar na fase de recuperação, ela vai ter esses anticorpos chamados de IgG. Só que não é garantia que essa pessoa, ela induziu a produção de células que nós chamamos de memória. O que são essas células de memória? São células que vão ficar lá prontas para o vamos dizer assim. Pode ser que esses anticorpos que estão aí, eles não durem muito tempo, que a pessoa não tenha mais os anticorpos, ou pode ser que ela venha a desenvolver mais duradoura, com produção de células de memória. Tá? Então, não é comprovado. Não significa que uma pessoa que foi infectada, ela tem passaporte livre para infecção. Não é. O que pode acontecer é que se ela tiver uma segunda infecção, pelo fato dela já ter sido contaminada uma primeira vez, já ter produzido anticorpos, ela pode desenvolver uma resposta mais branda em relação para a doença, né? Mas não é garantia que ela desenvolveu as células de memória que são necessárias aí para realmente garantir uma imunidade efetiva contra a doença. Entendi. Vanessa, chegou mais algumas aqui, do professor Eric Dalalana. Ele fala, em relação à mutação do vírus em diversos ambientes, é real que temperaturas mais altas matam o vírus? Eu só não entendi a frase que você falou, a primeira palavra. O professor Eric Dalalana, ele questiona, em relação à mutação do vírus em diversos ambientes, é real que temperaturas mais altas matam o vírus?
Olha, não é provado. Eu também, eu não sou virologista, né? Não consigo também saber a fundo a questão quais as causas reais que vai ocasionar uma mutação do vírus. Mas eu acredito que não seja tão verídico que altas temperaturas induzem a mutação. Não consigo falar isso com veracidade. Tá certo. Chegou mais Nesse algum... caso, nós temos aqui... Só complementando, nós temos infecção em lugares quentes do Brasil. Então, o surto de infecção no Amazonas, por exemplo, tem temperatura elevada, né? Então, Sim. Não seja suficiente para... O Álvaro, que é aluno de jornalismo da Barão também, ele pergunta: há alguns estudos que indicam que o vírus em determinados locais sofre mutação. Haveria possibilidade da vacina ser efetiva em alguns locais e em outros não? Ou ela abrangerá a todos? Então, essa é uma pergunta bem interessante. Na verdade, a gente não consegue, isso vai nos dar, nós teremos essa resposta quando a gente tem os estudos de fase clínica de fase 3. Porque nós temos a vacina, por exemplo, sendo testada no Reino Unido e sendo testada aqui no Brasil, regiões endêmicas. No Brasil, a gente tem condições diferentes, temperatura maior, então, país de clima quente, comparado com o Reino Unido, tem temperatura muito mais baixa. Agora, como que vai ser essa questão? A eficácia num país de clima quente, um país de clima frio, por exemplo, onde conhecemos condições diferentes, eu acho que isso vai ser possível quando tiver os dados de estudos de fase clínica 3, possivelmente. Fazer mais uma pergunta aqui para a gente finalizar. Né? O William Campo, ele fala: uma vacina seria a única solução para a pandemia? Ou ao invés da vacina, ou como complemento, seria possível desenvolver tratamentos para os doentes? E qual que é o estágio dessas pesquisas, né, nessa área de tratamentos também? Olha, a vacina é talvez a mais importante, porque a gente consegue como se fosse atingir um maior número de pessoas, né? Você imuniza uma população em massa. Daí é tanta a expectativa da vacina. Mas existem outras questões. Nós temos aí vários medicamentos sendo testados, uma estratégia que a gente chama de reposicionamento de fármacos. São fármacos que são utilizados para outras doenças ou para outras viroses e que agora estão sendo aplicados em estudos aí para a Covid-19. Então, por exemplo, nós temos o caso aí do Remdesivir, que é um antiviral, que foi aprovado agora por uma empresa, a Gilead, né, para uso em Covid-19, porque como é antiviral, tem um outro estudo, inclusive aqui da USP de Ribeirão Preto, da Ciências Farmacêuticas, fizeram um estudo com o Tenofovir, que também é um antiviral, mostrou alguma eficácia, já tem toda a plataforma para desenvolver isso em larga escala. De repente, pode ser uma estratégia que possa ser utilizada. Tem a questão da cloroquina, hidroxicloroquina, que está aí também, uma questão política, uma questão... Até então, não se tem estudos conclusivos, porque mecanisticamente, cloroquina e hidroxicloroquina, se nós avaliarmos, ela tem potencial para reduzir potencial inflamatório, interfere vias ali de invasão do vírus, só que os estudos clínicos não foram conclusivos até o momento, não foram assim padronizados, mas em alguns casos reportaram alguma eficácia, mas ainda tem que fazer mais estudos para conseguir chegar a alguma conclusão. Um outro exemplo, a heparina, que é um anticoagulante, por exemplo. Estudos mostraram também que ela tem um efeito muito importante, bloqueando a infecção, a invasão pelo vírus. Pode ser um outro medicamento já existente que pode ser utilizado. Então, a estratégia de utilizar fármacos que já estão no mercado, que não vão ter que passar por teste, fase 1, fase 2, fase 3, já tem toda a estratégia para produzir em larga escala. Em termos de custo, seria muito favorável, porque já são medicamentos que estão disponibilizados no mercado, né? E aí tem outras possibilidades, por exemplo, a questão do plasma, transferência de plasma, é uma estratégia que está sendo estudada, de pacientes que foram recuperados, transferência dos anticorpos, que os pacientes recuperados poderiam ter efetividade, né, no paciente com Covid-19, como se fosse o caso do soro, né, que você transfere o soro e os anticorpos que estão ali vão ter alguma ação. Tem os anticorpos monoclonais, né, que são anticorpos que vão atuar também contra o vírus. Então, tem várias. A gente aposta muito na vacina, por ser uma estratégia, vamos dizer, mais abrangente. Mas tem muitos estudos sendo produzidos aí com outros medicamentos que podem também ser utilizados contra a Covid-19. Tá certo. Vanessa, gostaria de agradecer a sua presença aqui, da nossa conversa, foi muito boa, esclareceu bastante dúvida. E a professora Gabi vai finalizar com você agora, tá? Muito obrigado, viu? Agradeço. Obrigada, Luiz. Vanessa, eu queria que você falasse
sobre a questão do SUS, né? O Brasil tem uma cobertura vacinal muito grande e muito eficiente. Queria que você, a nossa última pergunta, terminasse sua fala falando sobre isso. Sim, a gente tem vamos dizer assim, que o Brasil em vacinas, ele é uma referência. Nós temos aí as vacinas que são utilizadas aí no calendário vacinal, né, as vacinas aí, todas do calendário, são todas, tem o suporte do SUS, né, são vacinas que são produzidas por Biomanguinhos na Fiocruz, produzidas pelo Instituto Butantan, eles têm toda a plataforma para desenvolver isso, né, o Brasil é autossuficiente na produção dessas vacinas, e tem todo o custo, isso tudo custeado pelo SUS. Então, a gente não vê, tem países que não tem todo esse suporte. Você tem que pagar para receber essas vacinas. Então, eu acho que a gente tem uma estrutura vacinal muito grande, muito importante, muito robusta. Isso, inclusive, nos dá uma capacidade maior agora na questão da Covid-19. Eu acho que o Brasil ele vai ter condições de ser autossuficiente. Nós vamos desenvolver, embora isso pode demorar mais tempo, a gente tem sermos autossuficientes em produção de vacinas. A gente tem toda lá a planta piloto do Biomanguinhos, da Fiocruz, planta piloto no Instituto Butantan. Isso com maior acurácia, precisão, as vacinas são de excelente qualidade. Várias vacinas aí também em estudo, fase clínica, tanto por esses institutos, além das empresas privadas também que participam aí, né, em conjunto. Então, a gente pode se considerar nós somos referência em vacina. Até gostaria de complementar, como eu falei, da participação do Brasil na rede global, né, onde o Brasil entra nisso. Então, nós estamos entrando tanto no desenvolvimento da vacina, as parcerias com esses grupos que estão desenvolvendo as vacinas, nos estudos de fase 3, porque como nós somos uma região endêmica hoje, então a gente podemos realizar os estudos de fase 3, que contribuem muito, e depois na fase de desenvolvimento de larga escala, porque com a planta piloto que nós temos, com os estudos de biofarmaquímica e Butantan, é possível transferir essa tecnologia para cá e nós produzirmos a vacina aqui. Né? E possivelmente isso vai ter um custo mais baixo do que se a gente for importar essa vacina. Então isso é muito importante, a gente vai conseguir reduzir custo e atingir uma parcela maior da população. Então acho que eu posso dizer que eu tenho orgulho da questão do Brasil na questão de vacinas, né? Nós somos hoje. Ok, então queria agradecer a sua presença, compartilhar todo o seu conhecimento com a gente. Essa live está gravada aqui no portal do curso da Barão de Mauá e também vai estar disponível no portal do curso de jornalismo. Agradeço as perguntas, a audiência e vou passar para a professora Carmen. Vanessa, eu queria agradecer muito mesmo a sua participação. Foi uma aula, né, de ciência que nós tivemos aqui online, e deu, assim, trouxe para nós um alento, eu acho que trouxe um alento, uma esperança, porque o Brasil está muito à frente disso, né? Nas suas palavras, a gente pôde entender, né, a importância da pesquisa, da ciência, né, dos pesquisadores, de atividades como a sua no dia a dia, né, profissional, e também a importância da cidade de Ribeirão Preto em todo esse cenário, né? Você é a terceira entrevistada aqui conosco, e desde da primeira entrevista nós vimos muito fortemente isso, né? A fala da professora Tânia, que falou da questão dos hospitais, da atuação do enfermeiro, principalmente na nossa cidade e região. O professor Ciccone falou da atuação do Superaparc nessa inovação das testagens, e você agora vem trazer essas informações que tem estudos a respeito das vacinas sendo feitas aqui em Ribeirão Preto, né, e vários pesquisadores participando. Então, eu queria agradecer muito a sua participação por trazer todas as informações e nos dar essa esperança, né, tão importante hoje para o brasileiro, e principalmente para nós aqui de Ribeirão Preto, sentir esse orgulho, né, de ter tão bons profissionais, e todos esses profissionais presentes na nossa instituição, na Barão de Mauá, né. Eu queria agradecer também de novo a Gabriela pela mediação, ao Luiz pelas entrevistas, pelas perguntas, e a nossa audiência da noite de hoje. E nunca deixar de falar, né, que a importância desse momento é ficar em casa, né, e nesse momento nós estamos fazendo todas as atividades com esse trabalho incrível, inclusive da equipe técnica que está lá na nossa unidade da Independência, para proporcionar essas atividades aqui para vocês e para a nossa comunidade. Boa noite a todos, um abraço.
essas informações. Também, como a Carmen falou, orgulho de Ribeirão Preto nesse momento. A gente está aí, como o Ciccone apresentou na semana passada, superação, tem vacina sendo desenvolvida em Ribeirão Preto, agora saiu essa questão do reposicionamento do tenofovir por um grupo da USP de Ribeirão Preto também. Enfim, outras, todo mundo trabalhando nisso, vários grupos de pesquisadores atuando fortemente, né, desenvolvendo estratégias, então a gente tem muito orgulho disso. Também agradeço a equipe técnica, como você falou, trabalhar tudo remoto, e as coisas estão funcionando bem, né, tudo remoto, a gente está conseguindo realmente fazer o nosso trabalho de uma maneira que a gente não imaginava antes, né. Então, agradeço novamente pela participação, muito obrigada ao convite e a vocês pela entrevista. Até mais, boa noite.